Aqui, deste lado, temos o túmulo de Moisés. Há um túmulo aqui, sim, de Moisés. Sim. Podemos vê-lo? Sim. Fica no andar de baixo, por favor. A busca pelo túmulo de Moisés sempre foi um empreendimento emocionante, muitas vezes gerando uma rivalidade amigável entre arqueólogos e historiadores para desvendar a verdade por trás dessa figura lendária. Moisés tem imensa importância no cristianismo, islamismo e judaísmo, tornando-o uma figura central nas religiões abraâmicas. O mistério que envolve o local de descanso final de Moisés persiste há séculos, cativando a imaginação de crentes e estudiosos. No entanto, uma recente afirmação do renomado explorador Josh Gates causou grande impacto em todo o mundo. Gates afirma ter descoberto o túmulo perdido de Moisés, escondido sob uma estrutura de pedra artificial. Essa revelação gerou entusiasmo e debate em comunidades religiosas em todo o mundo. Mas o mistério não termina com a descoberta do próprio túmulo. O relato de Gates sobre o que encontrou dentro do túmulo é arrepiante, levando muitos a questionar as implicações dessa descoberta para sua fé. Os detalhes da descoberta de Gates e a visão perturbadora que ele testemunhou. O que encontrar dentro do túmulo certamente o deixará maravilhado. Prepare-se para ter sua compreensão de história e religião desafiada enquanto mergulhamos mais fundo nesta história extraordinária. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sino de notificações para ficar por dentro das últimas atualizações desta história cativante. Moisés, reverenciado como o profeta que libertou os israelitas da escravidão egípcia, sem dúvida merecia um sepultamento grandioso e um monumento à altura de sua vida extraordinária. A narrativa que envolve sua vida e a busca por seu local de descanso final cativaram e intrigaram tanto estudiosos quanto crentes. Apesar da riqueza de relatos históricos e religiosos que detalham as realizações de Moisés, a localização precisa de seu túmulo permanece envolta em mistério. Intrigado por esse enigma, o intrépido explorador Josh Gates embarcou em uma jornada ao Monte Nebo, em busca de desvendar os segredos que cercam o local de sepultamento de Moisés. Antes de mergulharmos nas descobertas notáveis de Gates, é essencial obter uma compreensão mais profunda da vida de Moisés e das razões por trás do fascínio duradouro por seu local de descanso final. Junte-se a nós enquanto desvendamos facetas surpreendentes desta história, a vida de uma figura lendária e a exploração do significado de seu local de sepultamento nos anais da história e da fé. Moisés, uma figura de imensa importância religiosa, ocupa um lugar reverenciado no judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua história, encontrada principalmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio da Bíblia hebraica, o retrata como um profeta, líder e legislador cuja vida e ações reverberaram através dos séculos e culturas. Nascido no Egito por volta do final do século XIV a.C., durante um período de escravidão dos israelitas, a vida de Moisés começou sob uma sentença de morte. O faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos para conter o crescimento populacional. Em uma tentativa desesperada de salvar seu filho, a mãe de Moisés o colocou em um cesto e o lançou ao rio Nilo. Milagrosamente, ele foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Crescendo como um príncipe egípcio, Moisés desfrutou dos privilégios e da educação da realeza, mas permaneceu profundamente conectado às suas raízes hebraicas. Aos Language Not Registered for Generation Anos, um evento crucial alterou o curso de sua vida. Ao testemunhar um capataz egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu, Moisés reagiu impulsivamente, matando o egípcio e escondendo o corpo. Quando o faraó soube do ato, Moisés foi forçado a fugir do Egito para evitar a pena de morte.
Ele buscou refúgio em Midian, onde conheceu Jetro, um sacerdote, e acabou se casando com sua filha, Zípora. Pelas próximas 4 décadas, Moisés viveu como pastor, cuidando dos rebanhos de Jetro. No entanto, sua vida estava longe de ser comum. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sião, Moisés teve um encontro divino. Testemunhou uma sarça ardente que, milagrosamente, permaneceu intacta pelas chamas. Diante dessa visão extraordinária, Deus falou com Moisés, incumbindo-o de retornar ao Egito e libertar os israelitas de sua opressão. Capacitado por Deus com habilidades extraordinárias, ele convenceu tanto o faraó quanto os israelitas de sua missão divina. Moisés retornou ao Egito acompanhado por seu irmão Arão, que serviu como seu porta-voz. Juntos, eles suplicaram ao faraó que libertasse os israelitas. A recusa do faraó desencadeou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito, orquestradas por Deus através de Moisés. Pragas como a transformação do Nilo em sangue, infestações de rãs e gafanhotos e a morte dos primogênitos finalmente obrigaram o faraó a ceder e permitir a partida dos israelitas. A narrativa da vida de Moisés se desenrola tendo como pano de fundo as Language Not Registered for Generation pragas, uma série de intervenções divinas que devastaram o Egito. O Nilo, a fonte de vida da terra, transformado em sangue, seguido por enxames de rãs, mosquitos e moscas, doenças devastadoras, lúgubre e furúnculos dolorosos afligiram os egípcios. Tempestades de granizo castigaram a terra, gafanhotos devoraram as plantações e a escuridão envolveu o reino. O ponto final e mais devastador: a morte dos primogênitos não poupou nenhuma família, nem mesmo a do faraó. Para proteger seus filhos dessa praga final, os israelitas marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado, um ritual que se tornou a base da tradição da Páscoa judaica. A morte do filho do faraó finalmente o obrigou a libertar os israelitas, iniciando o êxodo monumental por volta de Language Not Registered for Generation 82. Sob a liderança de Moisés, os israelitas embarcaram em uma jornada traiçoeira rumo à terra prometida de Canaã. Contudo, o faraó, tomado pelo remorso, os perseguiu com seu exército. Os israelitas se viram encurralados entre o Mar Vermelho e as forças egípcias que avançavam. Guiado por Deus, Moisés estendeu a mão sobre o mar e, milagrosamente, as águas se separaram, criando uma passagem seca para os israelitas escaparem. Assim que alcançaram a segurança, as águas voltaram a subir, engolindo o exército egípcio. O êxodo levou os israelitas ao Monte Si, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Essas leis divinas, gravadas em tábuas de pedra, abrangiam princípios fundamentais como honrar os pais e proibições contra assassinato, roubo e mentira. Os 10 mandamentos se tornaram a base da lei e da ética judaicas, moldando o código moral de inúmeras gerações. No entanto, a jornada pelo deserto se prolongou por Language Not Registered for Generation anos devido à desobediência dos israelitas e à falta de fé em Deus. Durante esse período, Deus os sustentou com o maná, um alimento milagroso que aparecia diariamente quando a sede os afligia. Moisés golpeou uma rocha e água jorrou. Ele serviu como seu líder, mediador e mestre, resolvendo conflitos. Além de conflitos e da transmissão das leis de Deus, Moisés também estabeleceu o tabernáculo, uma tenda sagrada onde os israelitas podiam se comunicar com Deus. Apesar de seu papel fundamental em guiar os israelitas e receber a lei divina, a vida de Moisés terminou com um mistério duradouro: seu local de descanso final. A Bíblia relata que Moisés vislumbrou a terra prometida do Monte Nebo, mas não lhe foi permitido entrar. Ele morreu em Moabe e seu local de sepultamento permanece envolto em obscuridade.
Esse enigma cativou estudiosos, teólogos e aventureiros por séculos, adicionando mais uma camada de intriga à vida dessa figura extraordinária. Nos últimos tempos, a busca para localizar o local de sepultamento de Moisés despertou a curiosidade e a paixão de muitos. Entre os cativados por esse enigma está Josh Gates, um explorador experiente e personalidade da televisão, que embarcou em uma expedição ao Monte Nebo, o local tradicionalmente associado aos últimos dias de Moisés. O Monte Nebo, situado na atual Jordânia, oferece uma vista panorâmica da paisagem circundante, corroborando o relato bíblico de Moisés contemplando a terra prometida de seu pico, além de incluir evidências arqueológicas do sepultamento de Moisés no Monte Nebo. O Monte Nebo permanece um mistério, mas a importância histórica e religiosa do local é inegável. Ele serve como um testemunho do poder duradouro da fé e do profundo impacto da liderança de Moisés. A expedição de Gates teve como objetivo desvendar os mistérios que envolvem este sítio arqueológico, na esperança de encontrar pistas ou artefatos que pudessem iluminar o capítulo final da vida de Moisés. A busca pelo túmulo de Moisés não é apenas um empreendimento arqueológico, mas uma jornada de significado espiritual. É um testemunho do poder duradouro de sua história, uma história que ressoou através dos milênios e continua a inspirar inúmeras pessoas, desde sua sobrevivência milagrosa como bebê até seu papel fundamental em liderar os israelitas para fora do Egito e receber os 10 mandamentos. A vida de Moisés é uma tapeçaria tecida com fé, coragem e devoção inabalável a Deus. O mistério que envolve seu local de descanso final adiciona uma camada extra de intriga ao seu legado já notável. Serve como um lembrete da natureza enigmática da história e do poder duradouro da fé para transcender o tempo e o espaço. Enquanto exploradores como Josh Gates continuam sua busca por respostas, o legado de Moisés permanece, vibrante e relevante como sempre, inspirando gerações a abraçar os valores de fé, liderança e perseverança que ele personificou após liderar os israelitas em uma jornada de Language Not Registered for Generation, anos pelo árido deserto. Moisés, o venerado profeta, ascendeu às alturas varridas pelo vento do Monte Nebo. Deste ponto de vista privilegiado, Deus lhe concedeu uma visão deslumbrante da terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Contudo, devido a uma transgressão passada nas águas de Merbá, onde Moisés golpeou uma rocha em vez de falar com ela para fazer jorrar água, como Deus havia ordenado, ele foi proibido de entrar nesta terra cobiçada. A Bíblia relata sua morte no Monte Nebo, seu corpo misteriosamente sepultado pelo próprio Deus em um local não revelado. Estima-se que este evento tenha ocorrido por volta de Language Not Registered for Generation AC, marcando o fim de uma era e o início de um enigma duradouro. Embora o Monte Nebo tradicionalmente tenha sido considerado o local de descanso final de Moisés, descobertas recentes do explorador Josh Gates lançaram uma sombra de dúvida sobre essa crença antiga. Indícios obtidos em textos antigos e no folclore local sugerem um local diferente, intimamente ligado ao Mar Vermelho. No início de Language Not Registered for Generation, Josh Gates e sua equipe embarcaram em uma ambiciosa expedição para desvendar esse mistério milenar, munidos de uma vasta gama de documentos históricos, mapas detalhados e tecnologia de ponta. O objetivo era explorar sítios submersos próximos ao Mar da Galileia, na esperança de descobrir artefatos ou estruturas ligadas ao enigmático local. Seu arsenal tecnológico era tão impressionante quanto sua determinação. Imagens de satélite, software de mapeamento, radar de penetração no solo, GPR, drones e tecnologia de escaneamento Language Not Registered for Generation D foram empregados na missão. As imagens de satélite permitiram identificar características do terreno que, alinhados com descrições encontradas em textos antigos, enquanto o software de mapeamento permitia a criação de mapas subaquáticos precisos, o GPR
com sua capacidade de ver abaixo do leito do lago sem perturbar potenciais sítios arqueológicos, provou ser inestimável na busca por câmaras ou estruturas ocultas. Os esforços da equipe ainda não produziram provas definitivas do túmulo de Moisés, mas cada expedição traz novas perspectivas e possibilidades. Seu trabalho meticuloso sustenta a busca contínua para solucionar um dos enigmas mais intrigantes da história, uma busca que continua a cativar o mundo com sua mistura de mistério antigo e tecnologia moderna. Em outubro de Language Not Registered for Generation Data, a equipe embarcou em uma jornada sob as ondas do Mar da Galileia, utilizando sonar de varredura lateral avançado e sonar multifeixe para mapear meticulosamente o leito do lago e identificar formações incomuns. Seus esforços minuciosos deram frutos quando descobriram um monumento circular de pedra submerso, um dolmen construído com enormes rochas de basalto. Esta estrutura impressionante, medindo Language Not Registered for Generation metros de diâmetro e Language Not Registered for Generation metros de altura, tinha um imenso potencial para desvendar os segredos do passado. Os dolmens são frequentemente associados a práticas funerárias antigas. A descoberta despertou grande entusiasmo na equipe, pois o local poderia estar ligado a Moisés ou oferecer pistas cruciais sobre seu local de descanso final. Com meticuloso cuidado, eles embarcaram em um delicado processo de exame do dolmen, removendo cuidadosamente camadas de lodo e sedimentos que se acumularam ao longo de milênios. Esse processo minucioso, que se desenrolou ao longo de várias semanas, exigiu extrema cautela para preservar as delicadas pedras antigas. Durante a escavação, numerosos artefatos emergiram das profundezas, incluindo fragmentos de cerâmica e ferramentas, fornecendo evidências tangíveis da antiguidade do local. A análise de datação por carbono desses artefatos revelou que alguns datavam de aproximadamente Language Not Registered for Generation anos, coincidindo com o período estimado da vida de Moisés. Essa revelação aprofundou o mistério em torno do dolmen e sua potencial conexão com a figura bíblica. No entanto, o ambiente subaquático representou desafios significativos para o progresso da equipe. As profundezas turvas dificultavam a visibilidade, enquanto as fortes correntes e a própria profundidade do local aumentavam a complexidade da operação. Para obter uma compreensão mais profunda do significado do dolmen, a equipe consultou renomados especialistas em história antiga e arqueologia. Eles estudaram meticulosamente a cerâmica recuperada e, utilizando ferramentas que analisavam o estilo, o artesanato e os materiais para determinar a idade e a origem das estruturas, eles também investigaram textos antigos e lendas locais em busca de referências a cidades ou monumentos submersos na região. Embora o folclore sugerisse a existência de tais estruturas submersas, nenhuma menção direta a Moisés ou ao dolmen foi encontrada. Apesar da falta de evidências conclusivas que ligassem diretamente o dolmen a Moisés, a descoberta adicionou uma nova e fascinante camada ao mistério que envolve seu local de descanso final. No início de Language Not Registered for Generation, Gates e sua equipe mapearam meticulosamente toda a estrutura, coletando uma grande quantidade de dados por meio de medições detalhadas, fotografias e modelos 3D. Embora nenhuma resposta definitiva tenha sido encontrada, seus esforços inovadores iluminaram um novo caminho na busca contínua pelo local de sepultamento de Moisés, deixando um legado duradouro para futuras explorações. Curiosamente, o mistério que envolve o local de descanso final de Moisés vai além do cristianismo. Outras religiões têm suas próprias crenças e tradições sobre onde essa figura enigmática pode estar enterrada. Esse fascínio compartilhado garante que a busca pela verdade permaneça um empreendimento cativante e contínuo. Na tradição islâmica, um local chamado Nabi Musa foi localizado.
O local no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, possui um profundo significado. Muitos muçulmanos acreditam que seja o local de sepultamento de Moisés, conhecido como Musa em árabe. Na fé islâmica, Musa é reverenciado como um dos profetas mais importantes, mencionado inúmeras vezes no Alcorão e central para os ensinamentos do Islã. Sua história, que enfatiza a fé, a perseverança e a orientação divina, serve como uma poderosa inspiração para muçulmanos em todo o mundo. O sítio de Nabi Musa possui uma rica história como local de peregrinação e devoção religiosa há séculos. Sua associação com Moisés remonta ao período islâmico medieval, por volta do ano Language Not Registered for Generation do QCI, quando o sultão Bayas, um proeminente governante mameluco, iniciou a construção de um santuário e uma mesquita para homenagear o profeta. Um dos eventos mais marcantes em Nabi Musa é a peregrinação anual conhecida como Festival de Nabi Musa. Essa tradição secular coincide com a celebração muçulmana de Lat al-Miraj, que comemora a jornada noturna do profeta Maomé e sua ascensão ao céu. Milhares de muçulmanos de todas as classes sociais convergem para o local para participar de cerimônias religiosas, orações e festividades. A peregrinação é vibrante e colorida. O espetáculo começa em Jerusalém e culmina em Nabi Musa, onde peregrinos se reúnem para prestar suas homenagens e buscar bênçãos. O complexo de Nabi Musa é um testemunho da arquitetura e do patrimônio islâmico. Abrange diversos edifícios, incluindo uma mesquita, um santuário e acomodações para peregrinos. Os estilos arquitetônicos refletem as tradições artísticas do período medieval, com desenhos intrincados e detalhes ornamentados adornando as estruturas. A mesquita serve como um local central de culto, onde as orações diárias são realizadas. O santuário, que se acredita abrigar o túmulo de Moisés, é um ponto focal de reverência e devoção. Ao longo dos séculos, o complexo passou por inúmeras expansões e reformas realizadas por diversas autoridades islâmicas, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Esses esforços contínuos ressaltam a importância duradoura do local como um lugar de significado religioso e patrimônio cultural. Nabi Musa se ergue como um símbolo de fé, história e preservação cultural para os muçulmanos. É um espaço sagrado onde eles podem se conectar com suas crenças, buscar paz interior e celebrar seu patrimônio compartilhado. A peregrinação anual serve como um testemunho do poder duradouro deste local para unir e inspirar os fiéis. Os esforços para manter e aprimorar Nabi Musa são constantes. O complexo de Musa reflete um profundo compromisso com a preservação de seu legado para as futuras gerações. Como resultado, o local continua a prosperar como um farol de devoção religiosa e orgulho cultural no coração do deserto da Judéia. Este é apenas um dos muitos locais fascinantes que se acredita serem o local de descanso final de Moisés. Nossa jornada continua enquanto exploramos outros locais envoltos em mistério e intriga. Continue assistindo para descobrir mais histórias incríveis e testemunhar a busca contínua para revelar a verdade sobre o local de descanso final desta figura enigmática. Outros locais suspeitos do túmulo de Moisés: Jabel Harun, Monte Arão e a conexão bíblica. Jabel Harun, também conhecido como Monte Arão, é uma montanha na Jordânia com profundo significado histórico e religioso. Tradicionalmente, acredita-se ser o local de sepultamento de Arão, irmão de Moisés. No entanto, a associação de Jabel Harun com o próprio Moisés também está enraizada em tradições religiosas e relatos históricos. A narrativa bíblica relata a morte e o sepultamento de Arão no Monte Arão. E Jabel Harun é frequentemente identificado como o mesmo local. Embora a Bíblia não mencione explicitamente o sepultamento de Moisés lá, algumas interpretações e tradições sugerem a possibilidade de que a montanha tenha imenso significado nas tradições judaica, cristã e islâmica, tornando-a um local de
peregrinação e reflexão espiritual para fiéis de diferentes religiões. A exploração de Jabal Harun e sua potencial conexão com Moisés envolve uma abordagem multifacetada. Narrativas bíblicas, tradições religiosas, evidências arqueológicas e a importância da montanha em diferentes religiões contribuem para a investigação em curso. Enquanto o mistério do local de descanso final de Moisés permanece sem solução, a busca continua, impulsionada por uma profunda curiosidade e respeito pelo legado dessa figura icônica. As narrativas bíblicas do Antigo Testamento, particularmente o livro de Números, pintam um retrato vívido da jornada de Moisés e Arão pelo deserto. Foi perto do Monte Sinai que Deus declarou a morte de Arão devido a um ato anterior de desobediência. Moisés, acompanhado por Arão e seu filho Eleazar, subiu a montanha onde Arão faleceu. Este evento, um momento crucial na história bíblica, estabeleceu firmemente o Monte Sinai como o local do sepultamento de Arão. Ao longo do tempo, as tradições religiosas solidificaram a conexão entre o Monte Sinai e Jabal Harun. Estudiosos judeus e rabinos têm consistentemente defendido a crença de que o local de descanso final de Arão é em Jabal Harun. Essa associação se estende também a Moisés, que desempenhou um papel crucial na morte e sepultamento de Arão. Peregrinos cristãos primitivos e estudiosos guiados pelos relatos bíblicos também identificaram Jabal Harun como o Monte Si, reforçando ainda mais sua importância nas tradições judaica e cristã. A tradição islâmica também considera Jabal Harun em alta estima, reconhecendo-o como o local de sepultamento de Arão, conhecido como Haron em árabe. A montanha serve como um destino sagrado para peregrinos muçulmanos que buscam se conectar com sua fé e prestar homenagem a uma figura reverenciada. Estudiosos e historiadores islâmicos documentaram meticulosamente o significado histórico e religioso de Jabal Harun, solidificando seu lugar na herança islâmica. A convergência dessas tradições religiosas, enraizadas em narrativas bíblicas e reforçadas por séculos de ensinamentos e práticas, estabelece firmemente Jabal Harun como um local de imensa importância espiritual e histórica. Sua associação com Arão e Moisés adiciona outra camada de intriga à busca contínua para desvendar os mistérios que envolvem essas figuras icônicas. Vamos mergulhar na história. Segundo o livro de Números do Antigo Testamento, Moisés e os israelitas passaram, language not registered for generation, anos vagando pelo deserto após deixarem o Egito. Durante essa jornada, Moisés recebeu os 10 mandamentos e outras leis de Deus no Monte Si. Enquanto viajavam, eles se aproximaram a terra de Canaã, que era a terra prometida em Números, capítulo language not registered for generation. Um evento importante aconteceu perto do Monte Jabal Harun. Deus disse a Moisés e Arão para reunirem todos os israelitas. Ele então informou a Moisés que Arão morreria porque eles não haviam seguido suas instruções anteriores. Então Moisés levou Arão e seu filho Eleazar ao Monte Jabal Harun. Arão morreu lá e Moisés e Eleazar voltaram sem ele. A morte de Arão marcou o fim de seu tempo como sumo sacerdote e líder dos levitas. O local onde Arão morreu é tradicionalmente identificado com Jabal Harun. Essa identificação foi mantida viva pelas tradições judaicas, cristãs e islâmicas, todas as quais reconhecem a importância do monte na morte e no sepultamento de Arão. Quando se trata de tradições religiosas, a identificação do Monte Jabal Harun com Jabal Harun é apoiada por interpretações históricas e religiosas. Estudiosos e rabinos judeus há muito acreditam que a morte e o sepultamento de Arão ocorreram em Jabal Harun. A história bíblica de Moisés acompanhando Arão ao monte e supervisionando sua morte apoia essa crença. Os primeiros peregrinos e estudiosos cristãos também identificaram o Monte Jabal Harun com Jabal Harun, vendo o monte como um local importante conectado às histórias bíblicas de Moisés e Arão. Essa tradição
A tradição islâmica perpetuou os ensinamentos e escritos cristãos ao longo dos séculos e Jabal é altamente respeitado. Os muçulmanos acreditam que Arão, conhecido como Harun em árabe, está sepultado nesta montanha, considerada um local sagrado e visitado por muitos muçulmanos em peregrinação. Estudiosos e historiadores islâmicos registraram a importância de Jabal Harun na história e nas práticas religiosas islâmicas. Através de nossa sincera busca pela palavra sagrada de Deus, a verdade que buscamos será revelada à medida que nos imergimos nas Escrituras. O Espírito Santo iluminará nossas mentes, guiando-nos pelas profecias e revelando o glorioso retorno de nosso Salvador. Deixemos de lado os sussurros falíveis dos homens e nos apeguemos firmemente às promessas inabaláveis de Deus. Em unidade e comunhão, nos prepararemos para aquele dia abençoado com os corações transbordando de expectativa. Com o coração pesado, voltamos nosso olhar para a Igreja do Santo Ser, um lugar onde as sombras do conflito obscureceram seu brilho divino. Em humilde oração, suplicamos a intervenção de Deus, ansiando para que a paz desça sobre este solo sagrado. Que a sabedoria divina guie os guardiões deste lugar. Que este local sagrado seja um ponto de convergência e restaure a harmonia neste lugar de culto. Ó Senhor, imploramos que amoleça os corações endurecidos daqueles que nutrem animosidade dentro destas paredes sagradas. Substitua sua amargura por compaixão e seu ressentimento por boa vontade para com seus irmãos na fé. Que o espírito de unidade e perdão reine supremo. Elevamos em oração todos aqueles que peregrinam à Igreja do Santo Seiler, com seus corações cheios de esperança e anseio. Que sua peregrinação seja uma experiência transformadora, aproximando-os de ti e fortalecendo sua fé. Que encontrem consolo, cura e renovação espiritual neste espaço sagrado. Em tua infinita misericórdia, querido Senhor, ouve nossos sinceros apelos por unidade, reconciliação e paz duradoura. Que a Igreja do Santo Seiler se erga como um farol radiante de esperança, um testemunho de tua graça infinita e do poder transformador da fé. Amém.